Seja muito bem-vindo! Como é bom me conectar com você no dia de hoje para juntos vivemos uma vida em dia com Deus. No dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração e é por essa razão que eu quero te encorajar, fique conectado comigo. Hoje eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está registrado em João, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse texto é tão lindo. Eu não sei se você já havia lido ou ouvido ele alguma vez na sua vida, mas é um registro do primeiro milagre realizado por Jesus aqui na Terra. Um momento marcante. Algo que me chama a atenção é que Jesus inicia o seu ministério realizando milagres em um contexto de casamento, em uma festa de casamento. E eu sei que, dependendo do seu background, talvez você vai dizer: pastor, o que você vai dizer agora não está tão conectado dentro do contexto. Mas eu sinto algo de Deus para falar com você no sentido específico desse texto. No momento em que Jesus realiza o seu primeiro milagre, em um casamento, em uma celebração de casamento, eu vejo que nesse lugar de festa, nesse lugar de celebração, nesse lugar que, depois de alguns anos, apresenta tantos desafios, você que é casado, tantos momentos que não são como a celebração de festa do casamento, esse lugar onde muitas vezes gera dor no coração, aperto, angústia, nesse lugar Jesus inicia o seu ministério realizando o seu primeiro milagre. E eu quero te dizer, independente de como está a sua relação matrimonial no dia de hoje, da mesma forma como Jesus realizou um milagre há tantos anos atrás, saiba, Deus pode realizar um milagre no seu casamento. Jesus pode realizar uma restauração no seu casamento. Creia nisso. Mas, voltando ao texto, o que me chama a atenção é que, até aquele momento, Jesus não havia realizado nenhum milagre. Acaba o vinho e a mãe de Jesus vai até Jesus e diz: acabou o vinho. E Jesus olha para ela e diz: ok, mas que tenho eu com isso? Que tenho eu com isso? Ainda não é chegada a minha hora. E a postura de Maria me chama muita atenção, porque Maria diz o seguinte: façam tudo o que ele mandar. Ela olha para as pessoas que estão ao seu redor, os trabalhadores que estavam trabalhando naquela festa, e diz: sigam tudo o que ele mandar. E em seguida, Jesus dá uma direção, que é uma direção não muito, racionalmente falando, uma direção sem muito sentido. Porque você pode imaginar, o texto nos diz que haviam alguns potes de pedra que eram usados para purificação cerimonial, que em cada um deles cabia, em média, entre 80 e 120 litros de algum líquido, de água. E Jesus, então, direciona aqueles trabalhadores para fazer algo que não faz sentido. E sabe o que os trabalhadores fazem? Eles seguem as palavras do mestre. E aqui eu quero fazer uma pausa com você.
Porque existirão momentos em que Deus te dará direções que parecem que não faz sentido. Existirão momentos em que Deus te moverá a tomar decisões ou se posicionar de uma maneira, a fazer ligações, entrar em projetos que não fazem sentido aos olhos humanos. Mas ainda assim, se é direção de Deus, você deve seguir o que Maria disse. Maria disse: façam tudo o que ele disser. Tudo que você tem como direção clara de Deus para a sua vida, por mais que pareça uma loucura, por mais que não tenha sentido algum, se você tem clareza que é direção de Deus para a sua vida, apenas faça. Porque se Deus te direcionou nessa direção, é porque Ele tem algo para realizar nesse caminho. Por mais que você não veja muitas soluções, por mais que você não veja muito sentido, mas se é direção de Deus, meu irmão, siga aquilo que Deus está te direcionando. Os trabalhadores fazem exatamente o que Jesus manda. E o que eu fico, assim, de uma maneira... eu fico impressionado, meu coração se enche de alegria, é que quando eu medito no fato de que aqueles trabalhadores, se olharmos para essa passagem bíblica num big picture, de uma forma completa, aqueles trabalhadores foram exatamente as pessoas que viram o milagre acontecer. Maria não viu o milagre acontecer, ela preparou o caminho para que isso acontecesse. Os convidados da festa não viram o milagre acontecer. Eles desfrutaram da bênção, desfrutaram do milagre, mas aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que estavam no behind the scenes, aquelas pessoas que estavam nos bastidores, estes foram os escolhidos por Deus para verem de perto o primeiro milagre de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Isso numa perspectiva local. Se você está envolvido numa igreja local, deixa eu te dizer algo. Os maiores milagres que acontecem dentro de uma igreja não acontecem no culto. E você pode dizer: pastor, mas como assim não acontecem no culto? No culto acontecem grandes milagres. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Mas na minha experiência com igreja local, eu vejo que os maiores milagres e o maior número de milagres está nos bastidores da igreja. Está quando as pessoas estão servindo, está quando as pessoas estão auxiliando uma a outra a seguir uma direção clara de Deus. E eu digo isso para você, que é um voluntário, um diácono, um presbítero, um obreiro, um pastor auxiliar, um pastor titular. Nos bastidores Deus realiza milagres. Não despreze e não menospreze os bastidores, porque saiba que por mais que você não esteja na frente de todas as outras pessoas, por mais que as pessoas não estejam enxergando aquilo que você está fazendo, saiba que neste lugar, você está no lugar onde os maiores milagres acontecem, milagres que você vê com os seus próprios olhos. Então, nos bastidores existem milagres. Enquanto aqueles homens estavam trabalhando, enquanto aqueles homens estavam seguindo uma direção de Deus que não fazia sentido aos olhos humanos, eles viram um milagre acontecer, um milagre extraordinário. E então, uma vez que o milagre acontece, eles vão servir os convidados. E quando o chefe ali da festa, a pessoa mais importante que tinha ali, depois, claro, do noivo e da noiva, quando esse homem experimenta o milagre, que ele nem sabia que era um milagre, ele diz: para tudo, olha só. Gente, normalmente as pessoas servem primeiro o vinho melhor e depois o vinho pior, mas vocês separaram o melhor para depois. Vocês separaram o melhor para vir depois. Isso é tão lindo. Por quê? O vinho que havia sido servido antes era um vinho comum, mas o vinho que estava sendo servido naquele momento era fruto de um milagre realizado por Jesus. E existem experiências que as pessoas têm que são experiências boas, mas quando elas experimentam o agir de Deus, o toque de Deus, o milagre de Deus, elas ficam impressionadas e dizem: uau, aquilo que Deus tem para você é muito maravilhoso. Quando Jesus entra na sua vida, até as coisas que você já experimentou ganham muito mais sentido, muito mais sabor, muito mais vida. Porque onde Jesus entra, ali existe transformação.
E é interessante que o texto que nós lemos termina dizendo, olha, esse foi o primeiro sinal. E nesse sinal, Jesus revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O nosso Deus continua realizando milagres, nosso Deus continua realizando maravilhas. Basta você seguir a direção dele, crer que ele é a fonte dos milagres, saber que existirão momentos em que Deus te dará direções que não faz sentido para você, mas se for direção de Deus, faça. Se você for obediente ao chamado de Deus, você viverá milagres que as pessoas não vão ver, mas você vai acompanhar de perto. Você vai acompanhar porque você fez parte do processo. E saiba, os milagres que Deus realiza na sua vida vão trazer sabor, fé e esperança para outras pessoas também. Eu quero orar por você nesse sentido. Pai, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é bom. Eu te louvo e te agradeço porque as tuas misericórdias duram para sempre. Eu te louvo e te agradeço porque tu és um Deus de milagres. Um Deus que continua realizando maravilhas. E quando nós simplesmente confiamos no Senhor acima de todas as coisas e seguimos os teus direcionamentos, certamente no tempo certo e da sua forma, não da nossa, o Senhor realiza milagres que transformam a nossa vida e transformam também a vida daqueles que estão ao nosso redor, se beneficiando dos milagres que o Senhor realiza. Eu te louvo e te agradeço pela tua palavra e que no dia de hoje a nossa fé seja fortalecida no Senhor e nós continuemos firmes no propósito de vivermos uma vida em dia com Deus. Te louvamos e te agradecemos. No nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se apega nessa palavra. Lembre-se, Deus é um Deus de milagres. Deus realiza milagres, mas para isso você também precisa estar pronto para seguir direcionamentos que não fazem sentido para você, porém fazem parte do processo que Deus vai usar para realizar algo extraordinário através da sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha com ele, com ela, agora mesmo esse vídeo. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, te faço um pedido. Faça isso agora mesmo. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo se foi uma bênção na sua vida, comente. Se Deus falou com você algo específico, comente aqui. E também não se esqueça de ativar a notificação do sininho para todas as vezes que entrar vídeo novo você receber um alerta e estar conectado conosco. Também quero lembrar que se você quer ser um apoiador desse ministério, se os vídeos que você encontra aqui no canal e os outros conteúdos estão abençoando a sua vida, quero te encorajar a ser um abençoador desse ministério. Na descrição desse vídeo tem um link. Clique nele, lá existem todas as formas como você pode nos apoiar para continuarmos propagando essa mensagem que visa alcançar pessoas que estão distantes de Deus, trazer elas para perto de Deus, para que elas vivam uma vida em dia com Deus. Foi maravilhoso ter esse tempo com você. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até o próximo episódio.